Então agora vamos falar um pouco sobre uma metodologia que você pode utilizar. Aquele mesmo raciocínio do teste de conceito, de você tomar decisões baseadas em dados da interação de seus potenciais clientes com o seu produto, só que de uma forma muito mais geral e que não seja utilizada apenas para o pré-construção do produto, mas para o momento do lançamento e para os próximos desenvolvimentos também. Deixa eu falar da metodologia chamada Lean Startup. Essa metodologia foi criada pelo Eric Ries, um empreendedor que trabalhava numa startup lá no Vale do Silício. Ele explicou ela completamente num livro chamado A Startup Enxuta. Ele criou essa metodologia observando uma série de comportamentos que eles tinham na startup no qual ele trabalhava e que eles desperdiçavam muito recurso. E essa metodologia vai estender um pouco alguns conceitos do teste de conceito e vai juntar isso com algumas coisas de manufatura enxuta, alguns conceitos de gestão, e vai tornar isso uma coisa que é muito simples e prática de ser utilizada em empresas que estão nascendo. O Eric Ries parte do princípio que startups são empresas que estão inseridas em um ambiente de muita incerteza. Um ambiente que você não tem certeza sobre quem é o seu cliente, o que exatamente o seu cliente quer e como exatamente o seu produto vai resolver o problema desse cliente. E embora tivesse muita gente falando sobre qual é a melhor forma, a forma correta, a forma vencedora de uma startup funcionar, é muito difícil você encontrar uma metodologia dessas que funcionasse de fato, fosse um guarda-chuva que funcionasse para todas as empresas. Então, ele desenvolveu essa metodologia que ela usa uma abordagem de aprendizado validado. Ou seja, a empresa vai descobrir o que funciona melhor para ela e como ela vai operar e ser bem-sucedida no mercado. A empresa ela vai criar hipóteses e depois vai testar sistematicamente essas hipóteses para que isso guie o desenvolvimento tanto do produto quanto da própria empresa, num ciclo que ele chama de construir, medir e aprender. Então, ela vai ajudar a construir esse produto de maneira bem focada na necessidade do seu cliente. E evitando que você gaste recursos em coisas que são desnecessárias ou coisas que são irrelevantes para aquele produto e que são principalmente relevantes para o seu cliente, coisas que o seu cliente não tem interesse em pagar. Então, primeiro, você constrói um produto. Você constrói alguma coisa para o seu cliente testar. Você vai colocar isso no mercado. O seu cliente vai lá, vai testar, e você tem que ter um conjunto de métricas, um conjunto de números que você possa medir de maneira objetiva para saber como esse produto está se comportando no mercado, como os seus clientes estão se relacionando com esse produto, se o seu produto está tendo sucesso ou não. E de preferência, você tem que saber de antemão o que é um número que você considera um sucesso, o que é um número que você vai considerar um fracasso. E utilizando esses resultados, você vai então aprender alguma coisa, você vai descobrir se aquela hipótese que você formulou no começo, se ela é válida ou não. E é interessante que você faz isso observando o comportamento do seu cliente com o seu produto final. Porque existe alguma diferença entre o comportamento do seu cliente e a opinião do seu cliente. Ele muitas vezes pode te dizer que, nossa, compraria isso com certeza. Mas isso é muito diferente dele ir lá de fato e clicar no botão comprar. Então, quanto mais rápido você consegue iterar nesse ciclo de construir, medir e aprender, mais recursos você economiza e mais rápido você direciona o seu produto para uma coisa que seus clientes querem de fato comprar. Mas se a ideia é economizar recursos, como assim você constrói alguma coisa primeiro para o seu cliente comprar? Como você vai economizar recursos e ainda assim construir um produto? É que o que você vai construir é o seu mínimo produto viável para você testar aquela hipótese. O mínimo produto viável, ele é um produto que tem a menor quantidade possível de funcionalidades, mas que ainda assim vai resolver o problema do seu cliente e que ainda assim serve para você testar aquela hipótese, saber se o seu cliente tem interesse no seu produto ou não, se aquela funcionalidade específica é interessante para o seu
produto ou não, se aquilo faz diferença para o seu cliente ou não. O MVP, ele não é exatamente um protótipo, embora essas duas coisas possam se confundir um pouco. Mas a ideia é que o protótipo, ele em geral vai ser uma coisa totalmente não funcional, ele não vai ter cara de produto finalizado, ele não vai parecer funcionar. O MVP, ele é um produto, é o mínimo produto que você consegue desenvolver, mas que ainda assim seja funcional do ponto de vista do seu cliente. E que ainda assim você consiga colocar no mercado e que você consiga testar a sua hipótese com isso. Por exemplo, o caso da Zappos, que é um e-commerce gigante de tênis nos Estados Unidos. Quando ele foi lançado, quando ele foi criado, ninguém sabia se vender tênis pela internet era uma coisa que fazia sentido, era uma coisa que os clientes iam ter interesse. Então, os fundadores criaram um site, criaram uma casca que aparentemente funcionava, você podia entrar, selecionar um tênis, clicar em comprar, mas quando isso acontecia, a equipe recebia um aviso de que o tênis foi comprado e alguém tinha que ir na loja para comprar aquele tênis e enviar para o cliente. O que isso significa? Eles testaram a hipótese de as pessoas têm interesse em comprar tênis online sem ter que construir um sistema de logística, sem ter que construir um sistema complexo de e-commerce, sem ter que criar um estoque, por exemplo. Então, eles conseguiram, com o mínimo de trabalho, validar aquela ideia de que sim, os clientes têm interesse em comprar tênis online e puderam construir uma empresa, construir uma loja que fazia isso, sabendo que de fato isso era uma coisa que as pessoas queriam. E como você define esse MVP? Você tem que pensar primeiro em qual que é a proposta de valor, o que você entrega para o seu cliente, como você está resolvendo o problema para ele. O teste de conceito pode ser muito útil nesse momento. Você testar como você constrói, como você prototipa, como vai ser esse primeiro produto, como você consegue ir tirando as funcionalidades de forma que aquilo ainda assim consiga funcionar para o seu cliente e que você consiga tirar algum aprendizado daquilo, mas já direcionando a construção desse produto. O produto ele tem que ser o mínimo para validar a ideia. E quanto mais rápido você conseguir construir esse MVP, esse mínimo produto viável, e depois construir ele novamente, quanto mais rápido você iterar nesse ciclo, mais rápido você direciona o seu produto para o caminho certo e mais recursos você economiza para não ter que criar um produto totalmente funcional para descobrir que aquilo não é o que seus clientes querem e voltar para estacar zero. E quando esse ciclo de construir, medir e aprender, uma vez que você aprendeu qual o resultado da sua hipótese, quando esse ciclo chegou ao final, o que você faz? Você tem sempre duas opções. Você pode perseverar ou você pode pivotar. Se você vê que a sua hipótese ela é válida, você obteve sucesso naquilo, você entende que aquele seu produto é uma coisa que os seus clientes querem, você se mantém no caminho. Você sabe que você pode continuar construindo a partir dessa ideia que você já tem pronta. Então você pode testar uma nova hipótese, testar uma nova funcionalidade, adicionar alguma coisa na tecnologia, mas que você dê prosseguimento àquela ideia que está validada. Se a sua ideia não foi validada, você pode então pivotar. A ideia de pivotar é como se você fizesse um movimento em que um pé está firme no chão e o outro pé gira para outra, e você gira o corpo todo para outra direção, baseado num ponto que você já tem como certo. Então você já construiu alguma coisa daquele MVP, você pode testar então na sua hipótese que de repente aquele MVP funciona para um outro segmento de clientes. O segmento A não tem interesse, mas o segmento B talvez veja valor naquele produto. Ou a forma como você apresenta a sua tecnologia, a forma como você apresenta essa solução pode ser alterada, ou a própria proposta de valor que você tem para aquele segmento de cliente do qual você já obteve algum feedback pode ser alterada para que você consiga criar um produto que vá atender aquele grupo, que vai resolver algum problema. Então, a metodologia do Lean Startup, ela pode e deve ser utilizada de forma contínua. Você cria o seu MVP, vai construindo a partir dele e continua construindo de maneira iterativa, de maneira incremental, baseado em todo o aprendizado validado que você vai tendo ao longo desse processo.
enquanto você vai construindo, você vai aprendendo um monte de coisa sobre o seu público, sobre o seu cliente. E aquilo vai te ajudando a guiar e a colocar o seu produto no mercado de uma maneira muito mais valiosa, tanto para você quanto para o seu cliente. Então, voltando naquela história que eu contei no outro vídeo, você tem uma ideia muito boa para um aplicativo que vai revolucionar um segmento de mercado. Você junta com 2 amigos, vocês têm dinheiro para 12 meses de operação. Ao invés de você ficar 10 meses construindo o seu produto, você faz um teste na primeira semana. E aquilo já vai te dizer se aquela primeira ideia que você teve está na direção correta ou não. E você consegue ir ajustando esse caminho. No final do primeiro mês, você vai ter uma coisa muito mais próxima da realidade, muito mais próxima do que o seu cliente quer. No final do segundo mês, você já pode até estar, de fato, realizando vendas, você já pode estar recebendo algum dinheiro, ainda que com uma versão muito mais simples daquele seu produto, e no final de 10 meses, você vai ter o seu produto muito mais maduro, muito mais completo e muito mais interessante, muito mais desejável para o seu cliente. E essa é a diferença de você conversar primeiro, de você testar a sua ideia, de você falar com o seu cliente antes de construir o produto. Então, o resumo disso tudo, você tem que validar essas ideias utilizando a menor quantidade de recursos possível. Você utiliza o ciclo de construir alguma coisa, medir o resultado disso e aprender alguma coisa com esses resultados. E você itera o mais rápido possível para pivotar quando necessário e ajustar o desenvolvimento do seu produto para algo que o seu cliente queira comprar. Então é isso, pessoal. Bom trabalho agora. Vamos testar algumas ideias.